Olá, nós estamos no ar a partir de agora com mais um Pix Saúde. Sejam todos muito bem-vindos ao Pix Saúde, a Pix TV. Nós esperamos que você fique melhor informado com os temas aqui abordados e se inspire a ter uma vida mais saudável. Esse é o nosso propósito, nosso compromisso aqui, informar para transformar. E hoje nós vamos falar sobre saúde capilar. Você já parou para pensar como os cabelos impactam na nossa autoconfiança, autoestima, bem-estar emocional? Pois é, ter madeixas fortes, brilhantes, saudáveis é o sonho de muita gente, homens e mulheres, independe. Mas, além da estética, o que importa realmente é a saúde dos fios e do couro cabeludo. Para nos ajudar a entender esse tema, nós recebemos hoje a terapeuta capilar Daniela Felisberto. Daniela, seja muito bem-vinda à Pix TV, ao Pix Saúde. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto que eu amo demais e levar um pouquinho, de informação ao público da Pix. Legal. Antes da gente adentrar especificamente no tema, fale-nos um pouquinho como, quando procurar um terapeuta, qual a função do terapeuta, o que é um terapeuta capilar? O terapeuta capilar é um profissional que auxilia nas disfunções do couro cabeludo e na haste capilar. Algumas alterações no decorrer do procedimento, no decorrer da vida, das fases, dos ciclos, nós estamos à disposição para auxiliar nesses cuidados. E quando procurar um terapeuta capilar? Quando procurar? Então, a todo momento. A qualquer momento que você entender que realmente precise conhecer um pouquinho mais dos cuidados ou do seu couro cabeludo ou do seu fio de cabelo. Então, por falar em fio de cabelo, quais os tipos de cabelo? Porque muitas vezes a gente pensa que tem um tipo de cabelo e pode se enganar, não é verdade? Então, tem muitas confusões, principalmente dependendo do que a pessoa, do que o cliente, do que a paciente já fez, de procedimentos químicos, por exemplo. Existem, na verdade, 4 tipos, o normal, que é o liso, o liso, o ondulado, o cacheado e o crespo. Mas para cada tipo, existem mais 4 subdivisões, do tipo de cabelo. E, por exemplo, vamos supor que, às vezes, as pessoas, no procedimento que as pessoas alisam o cabelo, deixam de ter os cachos, a ondulação e o que ela se depara? Ela se depara com um fio extremamente liso, E todos os cuidados que ela faz seria para o tipo de fio liso. Só que na estrutura capilar dela, ela ainda tem toda a genética ali, toda a estrutura interna do folículo piloso, todo para a estrutura ondulada ou cacheada. Daí, para isso, a gente está à disposição para levar essas informações, por quê? Porque nem sempre o shampoo, o condicionador, os produtos que realmente precisam no dia a dia para ter um fio saudável, seriam, às vezes, o que ela usaria. Muito bem. Nós temos uma arte aqui e vou pedir, por gentileza, que você explique um pouquinho para a gente sobre o fio capilar, o que é o nosso cabelo. Aqui na tela a gente pode conferir. Então, essa daí é a estrutura anatômica, digamos, de um fio de cabelo? Isso, a gente olhando assim, gente, não dá de entender que é tudo aquilo ali, Aquilo ali, na verdade, são as funções, a estrutura interna, Aqui a gente pode observar, o que normalmente a gente fala o que normalmente as pessoas têm mais conhecimento é a parte externa, Onde Isso. todo mundo fala, minha cutícula, vou fazer uma escova para alinhar mais a cutícula, A parte cuticular, ela é a parte externa, Não sei se dá de... Posso apontar? Pode apontar. Nessa parte mais externa ali são as cutículas, que a gente olhando dessa visão, na verdade, a estrutura interna do fio, elas são 11 camadinhas. Ninguém diz nada, Uhum. Então, e na verdade, o que é o fio de cabelo? Essa parte é a estrutura externa do fio, Além disso, também tem a parte interna, onde fica o folículo piloso, Que é o que cria, toda essa estrutura externa, que é o que a gente vê.
Mas, na verdade, vou pegar aqui a nossa maquetezinha para explicar melhor. Essa parte que a gente está vendo ali é a haste capilar, fibra capilar, né, que a gente fala. E é o cabelo normal, que a gente cabelo, conhece. Isso, é o cabelo. E para ter esse fio aqui, a gente precisa ter toda essa estrutura interna que é o dentro da pele, que é o folículo piloso, né, onde tem todas as partes celulares, né, toda a estrutura interna e as nossas correntes sanguíneas, né, toda essa estrutura aqui que é o quê? Que quando está tudo adequadamente saudável, ele já vai estar formando toda essa estrutura externa mais saudável. Quando uma pessoa chega para uma terapia capilar, por exemplo, ela já chega conhecendo o tipo de cabelo que tem ou muitas vezes não? Muitas vezes não. A maioria das vezes não. Por quê? Porque muitas vezes ela já fez algum procedimento, né? E para ela é daquele jeito, né? Ela vai continuar comprando o shampoo para cabelo liso, por exemplo, né? Vamos dar como exemplo o alisamento, por exemplo, né? E daí, toda essa parte externa, ela é, na verdade, feito, né? A maioria dela é da proteína chamada queratina, né? Daí, na verdade, a gente, né, nós comentamos muito que é a estrutura de células mortas, que é onde entra os cuidados, né, diários de alguns tratamentos, que é onde a gente entra com produtos, né, dermocosméticos ou cosméticos, dependendo do que é necessário realmente, para estar melhorando a visão, né, que a gente tem da estética do fio de cabelo. É bem complexo, uma coisa que a gente não imaginava, né? Por isso que é importante por isso que a alimentação também ela acaba sendo um fator muito importante na saúde do cabelo, né? Muitas vezes a gente desconsidera, mas é importante a gente ter uma alimentação saudável, prática de atividade física. A gente vem martelando muito aqui nos episódios do Pix Saúde isso, e a gente parece até repetitivo muitas vezes por conta de ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, beber muita água, mas isso resulta na saúde corporal como um todo, né? Total. Na verdade, é sistêmico, né? Eu sempre comento. Muitas das reclamações, né, que tem, eu tenho muita queda de cabelo, eu tenho muita quebra de cabelo. Então, eu ia perguntar, qual é a maior queixa hoje quando uma pessoa chega para fazer uma avaliação capilar, por exemplo, um tratamento capilar? São essas. A queda de cabelo. Queda de cabelo, só que muitas vezes é confundida com a quebra do fio, né? Voltando ao que você havia falado, a alimentação, questões emocionais também, questões hormonais também influencia totalmente aqui. Essa questões aqui do folículo piloso, o que irriga ele aqui, né? Ele vem com toda a parte da nossa pele. São, né, correntes sanguíneas que trazem as questões celulares, os nutrientes aqui. E para que realmente esse fio saia lindo e maravilhoso, com todas aquelas estruturas internas ali, precisa sim estar tudo em equilíbrio. Por exemplo, se eu tenho um resfriado, um simples resfriado, já vai dar interferência. Se eu tenho uma sinusite, processo inflamatório mesmo no organismo, normalmente gera queda capilar. E daí cada caso é um caso, né? Vai de organismo para organismo, pode ser que a cada 15 dias depois do trauma, né, que a gente fala, ele já responda, né, o organismo já responda com a queda ou não. Alguns casos demoram 3, 4, 5 meses após algum tipo de trauma que o organismo teve. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você passa a mão no fio e ele tem algumas extremidadezinhas assim, meio... Sim. Tipo tremendo assim, meio trêmulas. Sim, como se fosse um crespinho, né? Um ondulado assim. Isso, bem pequenininho assim, né? Então, normalmente são alguns traumas, normalmente emocionais, né? Que na hora da formação do fio já aconteceu aquilo ali, né? Ele já tem essa desconformidade ali no fio também. Ou se a pessoa tem o hábito de prender muito o cabelo, também pode causar traumas? Por exemplo, eu geralmente no meu dia a dia eu fico com o cabelo muito preso.
Aí entra a questão de ter couro cabeludo, né, toda a estrutura capilar saudável, tá? A gente diz que ter muita tração, sim, né? O que é a tração? Dependendo do preso que você fala, se estiver puxando muito, ele já vai estar tracionando aqui o fio de cabelo, forçando a natureza dele, a natureza dele, isso mesmo. Daí vai, dependendo da sua sensibilidade, pode dar dor, né, localizada, mas tudo isso sim precisa de uma avaliação até para entender o porquê que existe essa dor, né, essa sensibilidade maior em algumas regiões específicas. Muito bem, você falou da queda. Agora, como identificar se eu realmente estou com queda de cabelo? Porque é normal a gente ter X número de fios caindo diariamente, né? Isso mesmo. Que número seria esse e como identificar esse tipo de queda? Se realmente eu estou com uma queda normal ou anormal, digamos. Sim. Então, na verdade, para isso que a gente pede, né, para realmente fazer uma avaliação e procurar um especialista, porque o que é uma quantidade X para mim não é para você. Varia muito de acordo com a densidade, né? Ou vamos falar no popular, a quantidade de fios que tem na sua cabeça, né? Quando a gente está lá na estrutura fetal, da nona até a 12ª semana, Na gestação, isso já está formando toda a nossa estrutura folicular do nosso organismo, né? Daí, né, toda a nossa região, só nas palmas das mãos e dos palmos dos pés que a gente não tem essa estrutura folicular. E no couro cabeludo, né, onde tem a parte dos andrógenos, que é onde realmente precisa, né, dos hormônios, né, para ter esse crescimento. E daí ali já vai estipular toda a nossa estrutura para o resto da vida. Certo, né? Isso é genético. Isso é genético. Agora, é hereditário, por exemplo, se o meu pai sofria com queda capilar, é hereditário eu ter problemas também ou não tem a ver com a questão alimentar, a questão dos nutrientes, das vitaminas, de como eu trato do meu cabelo e, consequentemente, do couro cabeludo? Então, ou vice-versa? Tem algumas patologias, né, que são consideradas, sim, geneticamente, né? Mas tudo também vai da epigenética, né? Como que realmente a gente faz, né? A questão da prevenção, na questão dos cuidados. Por isso que é interessante sempre, né? Vou estar redundante nesse assunto, procurar um especialista. Por quê? Porque como, né, você tinha me perguntado anteriormente, a questão da quantidade de quedas, né? Quando eu devo me assustar? Como você não sabe a quantidade que você tem no couro cabeludo, você pode já ter esse tipo de problema e você achando que é normal, né? Existe um exame para eu ter uma noção, para eu saber, para eu ter essa orientação? Sim, a gente faz, né, toda a parte da anamnese, né, entender o que está acontecendo com o organismo, questões histórico-familiar, né, muitas coisas envolvem, né? Não é só a questão estética, também, não é só a questão da alimentação também. Muitas questões emocionais, né, hormonais, né? Daí na avaliação a gente vai sim detectar se precisa encaminhar para algum outro tipo de especialista, né? Tem alguns exames que daí entraria a parte dos dermatologistas, dos tricologistas, né? Que daí, dependendo, né, da situação, realmente precisa, né, interferir com medicamentos, daí somente esses especialistas que podem, né? Muito bem. O fio de cabelo tem prazo de validade? Então, na verdade, em média, né, ele fica no nosso couro cabeludo de 4 a 6 anos. Até 6 anos? Até 6 anos. Só porque muitos, principalmente questões de estresse, ansiedade, o que acontece? Ele antecipa muito a fase de queda, que é a fase telógena que a gente fala, né? Onde tem o eflúvio telógeno, que é o quê? É a antecipação daquela queda natural, né? Daí, automaticamente, se eu entendo, por isso que a questão da procura, porque se eu vejo que aquele amontoadinho, né, que a gente fala no box, no cabelo, ou, né, um aglomerado no piso da casa. Ou na hora que está penteando, digamos. Ou na hora que está penteando o cabelo. Tudo isso é muito importante se atentar, né, para procurar um especialista para entender se realmente
aquela quantidade é normal ou não pela quantidade de cabelo que eu tenho. Ou se passa a ser uma patologia, né? Isso mesmo. Muito obrigada, Daniela. Vou te pedir um minutinho, porque nós vamos agora para um rápido intervalo. Já já a gente continua falando sobre saúde capilar em geral. E não perca, porque depois do intervalo tem um quadro Qual é a Dúvida? É você participando conosco também aqui do Pix Saúde. Não sai daí. Você sabia que, em média, um fio de cabelo pode durar até 6 anos? De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cada fio de cabelo cresce por cerca de 6 anos. Essa fase de crescimento é chamada de anágena. Após esse período, o fio para de crescer e, na fase catágena, fica em repouso por até 4 meses. Depois, cai na fase telógena, que é quando se solta do couro cabeludo, dando lugar a um novo fio. Um folículo piloso realiza, em média, ao longo da vida, até 30 ciclos. Estamos de volta com o Pix Saúde, hoje falando sobre saúde capilar com a terapeuta capilar Daniela Felisberto. Você pode participar também pelo WhatsApp 48991836722, 48991836722, como você vê na tela. Por falar em participação, agora é hora do quadro Muito bem, vamos então com a primeira pergunta na tela. Ana Cláudia de Tubarão, Santa Catarina, quem participa com a gente. Um abraço, Ana. Lavar os cabelos todos os dias é prejudicial para o couro cabeludo? E aí, Daniela? Muitas reclamações, né? Bah, eu tenho que lavar meu cabelo todos os dias. Será? Inverno, então, complica. Na verdade, depende. Ai, ai, ai. Depende. Por quê? Porque tem estrutura do fio de cabelo que ela precisa ter o sebo natural, né? A oleosidade, né? Por quê? Porque é ele que mantém os nutrientes ali no fio, né? E daí, se realmente a forma, que daí vai outra pergunta, né? Qual a forma que eu deveria lavar os cabelos? Dependendo de como é e quais os produtos que é utilizado, se for ruim, vai danificar, sim, né? Vai gerar uma descamação, utilizar muita água quente também não é o recomendado, né? Mas assim, se realmente a tua estrutura capilar pede, não é prejudicial, não. Mas a princípio, como que eu sei se eu devo lavar todos os dias? Não, só conhecendo a minha estrutura capilar. Mas como eu posso, de forma leiga, conhecer? Daí seria interessante fazer, né, procurar um especialista para fazer essa avaliação, porque somente com tricoscópio ali que a gente faz para ver realmente se está danificado ou não o couro cabeludo, né? Porque não é só o lavar, né? É fazer a correta higienização. E a correta higienização, ela vai desde a temperatura da água até o produto adequado para o teu tipo de cabelo. Perfeito. Só um detalhe, você falou de inverno, né? Que muitas vezes no inverno é um sacrifício realmente lavar o cabelo todos os dias, principalmente nós mulheres. Mas eu sempre falo nós mulheres porque acredito que com os homens seja mais prática essa questão. A não ser aqueles homens mais cabeludinhos que também devem passar trabalho igual a gente. Mas enfim, no verão, até por conta da alta temperatura, a gente sente mais necessidade, né? De lavar o cabelo todos os dias ou tomar banho com mais frequência. Mesmo tendo o cabelo muito seco ou muito oleoso, tudo bem nessa época do ano? Tudo bem nessa época do ano, daí só cuidar com realmente a temperatura da água, né, dos produtos, né, tem que ser os produtos adequados, porque senão vai retirar todo esse sebo que é o que ajuda ali a manter a hidratação, né, os nutrientes no fio de cabelo. Daí tu vai começar a perceber que dependendo do que você pratica, né, no verão, por exemplo, muita água de piscina, água de mar, né, tudo isso já danifica também a estrutura. Daí ter sim os cuidados corretos, né, fazer sim um cronograma capilar, fazer os tratamentos capilares para que realmente mantenha a saúde do fio.
Muito bem, essa dica vale também principalmente para quem pratica natação como esporte? Também, né? Tem aquela touquinha, né, de proteção ali, mas dependendo, né, se é diário, já Pede compromete um pouco também. Pede um cuidado maior, né? Sim. Tá certo. Mais perguntas? A Rúbia de Florianópolis, Santa Catarina, também participa e a dúvida dela é: um cabelo com a raiz muito oleosa pode ocasionar algo mais sério no couro cabeludo? Pode sim. Pode sim, pode dar uma dermatite seborreica, por exemplo, né? Não adianta, não dá de fugir, tem que fazer sim a avaliação, né? Procurar um especialista, por quê? Porque de trás de uma simples oleosidade, que às vezes a pessoa imagina que é uma oleosidade, pode ser suor também, né? Às vezes é muito confundido. Tá, isso é bem normal. E o que acontece? Acontece muito com a estrutura da glândula sebácea, que a partir do momento que ela é muito estimulada, ela vai estar produzindo mais sebo. Só que o que é o estímulo? O estímulo é o efeito rebote, é o contrário. Quanto mais eu deixo o meu couro cabeludo mais ressecado, se eu lavo demais, por exemplo, né, se eu coloco algum produto ali que está danificando toda a estrutura aqui da pele, automaticamente ele vai estar ressecando e vai estar injetando mais sebo. Por quê? Porque ele entende, a glândula sebácea entende que ela precisa emanar o sebo para ter o fio saudável. De certa forma, é como se ela sentisse esse, entre aspas, hábito não tão saudável para o couro cabeludo como uma agressão. Isso então, mesmo. Vou me defender. Isso mesmo. Perfeito, então. Mais participações? A Fernanda de Garopaba, Santa Catarina. Opa, a terrinha da Pix TV. A Fernanda pergunta: existe uma idade certa para iniciar um procedimento químico? Que hoje em dia a gente percebe assim que muitos adolescentes, né, já estão iniciando procedimentos químicos, independente de qual seja, ou um alisamento ou uma tintura no cabelo. Isso agride muito, né? Na verdade, assim, o que falei anteriormente lá, né, lá na gestação já é feito toda a parte celular, né, da formação do folículo, e a maturidade dessa formação, ela se dá em torno de 14 a 16 anos, tá? E também hoje, né, tem muitos produtos que pela Anvisa, né, não é permitido abaixo de 18, daí é interessante também entender, né, quais os procedimentos, quais os produtos que o profissional está utilizando para que realmente faça com mais tranquilidade. Por quê? Porque se a gente já começa a danificar essa estrutura muito cedo, a partir dos 30 anos, né, que é onde começa a já ter o envelhecimento dessa estrutura capilar, você já vai ter uma queda mais acentuada nova. Né, 30 anos, né, muito novo. E fora as outras questões que a gente tem de vida, né, questões hormonais, no caso das mulheres, lá na menopausa já vou ter mais mais sintomas, mais condições de ter essa deficiência, raleamento, afinamento nos fios, e tudo isso gera queda, né? Tá certo. Nós falamos anteriormente sobre dermatite seborreica. Para o leigo, o que é? É essa função da glândula sebácea que ela já está em desconformidade. Ah, certo. Ela vai estar produzindo muito sebo, muito óleo, né? Tá certo. Vamos lá, mais uma participação. Fabiana de Criciúma. Meus cabelos não param de cair. O que pode estar acontecendo? Eu tenho 50 anos de idade. Ixi, muito aberta essa pergunta. Muito geral, né? Muito generalizada. Por quê? Porque pode ser tantas coisas. Sim. Muitas coisas pode ser, mas já como ela está comentando ali 50 anos, já falei anteriormente a questão da menopausa. Pode ser. Pode ser. Mas, né, não se pode afirmar sem ter realmente uma avaliação, né, uma análise. Tem que analisar, né? Cada caso é um caso, Cada caso é um caso. Muito bem. Mais participações na tela, vamos ver agora a Patrícia de Curitiba, no Paraná. Opa, capital paranaense com a gente. Um abraço aí para você, Patrícia. Há um shampoo ideal para ser usado na rotina de lavação dos cabelos?
A pergunta está com o shampoo, né? Isso. Eu já vou mais um pouquinho. Todo mundo pensa que é só shampoo, né? Na rotina é interessante ter, no mínimo, shampoo e condicionador. Mesmo que o meu cabelo, digamos, seja mais oleoso, entre aspas, que eu não precise de condicionador, eu tenho que ter esse kit. Gostei da sua pergunta. Todo mundo precisa de condicionador, inclusive os homens, tá? Já fica uma chamada ali para o sexo masculino, porque tendo, né, o fio de cabelo, o shampoo, o que ele faz? Ele vai, na linguagem popular, tá, gente? Não é bem dessa forma, né? Mas ele abre a cutícula para quê? Para fazer realmente a higienização do fio, né? Tirar ali toda a sujidade, né? A oleosidade, né? O que for sujidade ali, ele precisa retirar. Só que para ele ficar com um aspecto lindo, brilhoso, ceboso, a gente precisa fechar essa cutícula, senão ele vai ficar com aquele aspecto poroso. Ressecado. Ressecado, não necessariamente está ressecado, né? Mas está áspero, né? Está áspero. Quando você toca ali, você já percebe que realmente ele está diferente do que o normal. E daí, qual seria o ideal? O ideal para a sua estrutura capilar. Se é oleoso, você vai ter que entender se realmente essa oleosidade é natural ou não, se já está excessiva, daí sim a gente tem que agir com produtos específicos para que isso controle, né, essa oleosidade. Se for muito seco, opa, vamos entender o que realmente está causando, né? Por quê? Porque às vezes são hábitos diários que a gente está fazendo errado. Às vezes a forma de até lavar o cabelo, né, se tem muita tração, né, muita agressividade, muita fricção assim no cabelo, ele já danifica, né? E não é só o shampoo e o condicionador, né? Às vezes a gente também tem que entender um pouquinho como são esses cuidados diários para ter cabelo saudável. E muitas vezes a gente não faz ideia, mas quão complexo é esse sistema, digamos assim, né? É o fio de cabelo, que pra gente parece uma coisa muito simples, mas não, gente, é bem complexo o nosso couro cabeludo, o nosso fio de cabelo, por isso é importante realmente a gente conhecer para poder tratar e ter uma vida, digamos, sem aquelas preocupações, né? E reclamações com as nossas madeixas. Isso, porque assim, na verdade, aqui vamos separar por partes, né? Aqui entra toda a questão do meu organismo, né, que eu preciso ter uma alimentação saudável, né, preciso estar controlando emocionalmente, né, todos esses quesitos. Para quê? Para realmente formar com todas as categorias aqui, toda a estruturinha certinha do fio de cabelo. E depois a gente vai estar tratando o quê? Vamos, né, falar no popular novamente, questões químicas, né? Por isso que é muito importante saber se realmente quais os procedimentos que eu já fiz no meu fio de cabelo, se eu já fiz uma descoloração, se eu já fiz um alisamento. Por quê? Porque daí é onde que vai estar confundindo a queda capilar com a quebra capilar, né? A queda é quando realmente tem o despreendimento do bulbo, né? Ali da raizinha, aquela pontinha branquinha do folículo piloso. A quebra não. A quebra ela pode ser aqui mais para cima, aqui já na ponta, né? Isso é o que? Realmente com os produtos adequados que você vai realmente estar tratando isso. E por falar em ponta, tem o lance tem a questão da manutenção. Pontas duplas, né? Também, daí ele já está numa estrutura ali que já está bem danificada, que já está abrindo ali as pontas, né? E daí, quais seriam os procedimentos? Bem básico, corte. Tá? A manutenção do corte ela é muito importante. É a famosa vitamina T, T de tesoura, T de tesoura. Né? Temos que cortar o cabelo de vez em quando. É necessário. Agora, qual a frequência? Já que falamos de corte, tem uma frequência assim ideal ou é muito particular? Muito particular, mas em média de 3 a 4 meses no mínimo. Certo. Mais participações aqui no quadro Qual é a Dúvida? Helena de Garopaba, Santa Catarina. Existe alguma relação entre queda de cabelo e as estações do ano? É mito ou verdade que os fios caem mais no outono e no inverno? Eu até acrescentei o inverno por minha conta. E então, Daniela? Que boa pergunta, Helena. Legal, então. Na verdade, é muito que a gente escuta sobre isso. Nossa, é o outono que cai. Na verdade, assim, o outono é a próxima estação do verão.
O que eu quero dizer com isso? Que tudo que a gente faz no verão, por que verão? Porque realmente, né, piscina, calor, praia, férias, vento, sal, sal que eu falo da água, areia da praia, tudo isso agride. Então, descontrolou o quê? Todo o organismo, né? Não só o couro cabeludo. Bem lembrado, a gente acaba comendo mais ou comendo menos, comendo errado, muito lanche, muitas festas de fim de ano, por exemplo, também, né? Já começa por ali, né? Já começa em dezembro. Esquecimento de água, né? Ingestão da água, que é muito importante para um fio saudável. E é isso, coincide muito, tá? Porque assim, na verdade, quando existe aqui as fases, né, de queda, como eu tinha falado anteriormente, é natural, né, no nosso couro cabeludo, nem todas as fases estão no mesmo, nos folículos, né, ela está toda distribuída na nossa cabeça, senão a gente ia ficar com a metade sem cabelo e com a metade com cabelo. A natureza é tão perfeita que ela já distribui todo aleatório ali. E daí o que acontece? Acontece que, com todas essas reações, né, todos esses descuidados que é feito no verão, acontece muito ali em outubro. Em outono, desculpa. No outono, certo. Mas independe, né? É mais comum no outono, mas independe, pode cair em qualquer... Independe. As fases é como a gente comentou, de 4 a 6 anos, né? E para cada fase ali, de acordo com a nossa estrutura do organismo, né? Ele vai estar antecipando ou não a fase de crescimento, pausa, repouso que a gente comenta e a queda, que é o desprendimento realmente do fio do folículo piloso. Independente da idade, independente do sexo, tem uma fase que costuma cair mais assim no ciclo vital ou não? Não, na verdade tudo vai com o organismo mesmo. Se tu tá muito estressado, tu já vai ter esse aumento de queda, né? Se você efeitos colaterais, né, de medicamentos, por exemplo, de cirurgias, né, tudo que envolve ali traumas emocionais, tudo ali já antecipa tudo. É muito incrível. Muito bem. Agora, como funciona uma terapia capilar? Você responde daqui a pouco, porque nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, fica com a gente, tem uma simulação aqui de uma terapia capilar e também, é claro, Daniela vai falar para a gente os principais cuidados para a gente ter o couro cabeludo saudável, consequentemente, as nossas madeixas mais saudáveis também. Rapidinho e a gente já volta. Você sabia que a pediculose é uma patologia e tem tratamento? A pediculose da cabeça nada mais é que a infestação dos cabelos pelos piolhos, parasita denominado pedículos humanos. Os piolhos são insetos pequenos sem asas que se alimentam de sangue. Para o tratamento, utiliza-se shampoos, cremes ou loções. E também é indicado descontaminar o vestuário e roupas de cama. Algumas pessoas precisam tomar medicamento antiparasitário. Esteja atento. Se a situação fugir do controle, procure ajuda. Estamos de volta com o Pix Saúde, hoje falando sobre saúde capilar com a terapeuta capilar e ortomolecular Daniela Felisberto. Agora nós vamos falar sobre prevenção e possíveis tratamentos também quanto a algumas patologias do nosso couro cabeludo. Para começar, é possível a gente se prevenir de danos capilares, Daniela? Totalmente. Prevenção é o melhor remédio, né? Como você já falou ao longo do programa sobre alimentação saudável, práticas de atividade física também, que podem contribuir, né, para a nossa saúde capilar. O que mais? Cuidados, né? Cuidados com os produtos, cuidados com a forma, né, de higienização. Tudo isso tem que ser incluído, sim, na rotina para que realmente não danifique tanto a estrutura capilar. Você falou da água também, né? Da temperatura da água. Qual seria a temperatura ideal? Temperatura ideal seria de morna para fria.
Essa é a temperatura ideal que não danifica tanto o pH do couro cabeludo. Muitas pessoas não conseguem evitar o banho quente, principalmente no inverno. Então, daí tem muita confusão também em relação à caspa, né? Por exemplo, a descamaçãozinha que existe ali na pele do couro cabeludo, né? Muitas vezes é só causada por causa da água quente. Olha só, aí essa descamação é confundida com caspa. Caspa. Daí as pessoas, às vezes, sem uma orientação, né, adequada, vão lá, acabam comprando produtos, né, relacionados a isso, acaba ressecando mais ainda e até gerando uma outra situação mais complicada. Uma pergunta que não quer calar. Ao longo do programa a gente falou muito de queda, né? Queda capilar, queda de cabelo. O cabelo, uma vez caído, digamos assim, ou a pessoa arrancou caiu, sem querer querendo, ele, uma vez que cai, ele não nasce mais ou pode nascer? Então, o que a gente considera que não irá nascer mais é quando realmente não exista mais a estrutura do folículo piloso, tá? Onde a gente considera como cicatricial, ou seja, rompeu aquela parte ali que realmente não tem mais as células germinativas para formar toda a estrutura capilar. Certo, a grosso modo, ou seja, no popular... Se eu arranquei um fiozinho, né, como às vezes a gente até não escovar, às vezes escova com muita força, né, muita tração, acaba caindo o fio, mas se o teu organismo está tudo em dia, ele vai estar produzindo novamente. Demora um pouco, né, o crescimento natural de um fio é de 1 a 1,5 cm por mês. Certo. Daí vai demorar todo esse processo. Muitos já falando, mudando um pouquinho, mas já falando sobre fios novos, muitos confundem também fios novos na região frontal com frizz. E muitas vezes não é frizz, né? Frizz é quando realmente a cutícula ali está mais ressecada, né? Mais lesada. Fios novos. Eu acho que eu me identifiquei, principalmente quando a gente puxa o cabelo para trás, que ficam uns fiapinhos aqui incomodando. Agradeço, gratidão, fios. A gente chama de baby hair. Ah, é? São os fios novinhos que estão ali, que como ele ainda não tem estrutura ideal de massa, né? Ele não se torna ainda, não tem comprimento, tamanho, né? E nem massa suficiente para que realmente ele pese e caia. A tendência dele é nascer para cima. Tá certo. Agora sobre o tratamento, possíveis tratamentos, como que funciona? A gente sabe que cada caso é um caso, cada organismo tem as suas particularidades, né, as suas peculiaridades, mas de forma geral, qual seria? Tem algum home care que a gente possa seguir assim como um padrão para tratar dos fios? Sim, a cada tratamento, né, existem as sessões, né, que é feito em cabine, né, com toda a estrutura, né, dependendo, né, de cada profissional, ele usa LED, laser, né, alta frequência, né, são todos esses aparelhos que a gente pode estar utilizando também para quê? Para agilizar todo esse processo, né, equilibrar o mais rápido que no natural a gente consiga, né? Estimular, isso mesmo, ou tratar, né? E também deixar muito claro que dependendo do estágio que esteja, né, a disfunção, a alteração ou do couro cabeludo ou da haste, não cabe ao terapeuta, né? Dependendo do estágio, se já está um estágio muito agravado, que precise realmente de uma medicação, né? Daí sim procurar um dermatologista ou um médico tricologista. Que são especialistas que podem, digamos, receitar e indicar remédios mesmo, isso né? Isso mesmo. Na questão da terapia, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar, no primeiro momento, a gente faz uma anamnese, né? Para entender realmente a origem, né, a causa da disfunção, da alteração aqui da haste ou do couro cabeludo. Por quê? Porque entender isso é crucial para a gente realmente formar protocolos para utilizar na sessão, em cabine, ou recomendações também para uso home care. Foi questionado muito ali, né? Qual o shampoo, qual o condicionador ideal para mim? Realmente a gente precisa fazer essa avaliação para entender, né? Se já existe alguma disfunção ou se não.
nem todos, né, já vou passar uma tranquilidade, nem todo mundo precisa de tratamento, mas todos precisam ter cuidados. Perfeito. E esses cuidados é o que define a saúde capilar. Tá certo. Agora, então, como prometido, nós vamos ter uma ideia de como ocorre uma análise capilar. Nós temos aqui uma modelo, nossa companheira aqui de trabalho na Pix TV, que é a Maria, tudo certinho? Maria, tranquilo por aí? Tá em boas mãos? Vamos, então, para uma análise capilar. Primeiramente, como que funciona? Então, né, como eu tinha questionado antes, né, a gente faz a anamnese, tenta entender todo ali o procedimento. O que é a anamnese? É como se fosse uma entrevista anamnese, com isso, o cliente, o paciente, e fazendo ali, tentando saber o histórico dele. Sim, se já tem alguma patologia existente, né, no organismo, se é pré-diabético, se, né, se já pegou Covid, por exemplo, né, falando um pouquinho da Covid, teve muita demanda nessas questões, caiu muito cabelo e tal. Mas não necessariamente do vírus, né? Isso ainda está sendo muito estudado, mas sim reflexos de toda a medicação, do trauma, né, emocional também que a pessoa passou, né? E tudo isso, e a gente precisa sim saber para quê? Para saber se realmente aqui é local, né, ou se é sistêmico. Por quê? Porque a gente precisa estar trabalhando também com uma equipe multidisciplinar, né? Tem profissionais que a gente faz parcerias, que a gente trata aqui, mas num todo. Que legal, isso é muito importante. Vamos então para a nossa terapia capilar. Essa aqui é a avaliação tricoscópica, né? Esse aqui é o tricoscópio. É como se fosse um ultrassom, é isso? Um mini ultrassom, sim, ele amplia, né, a visibilidade aqui quando eu olho a olho nu, né? Ele vai estar aumentando, que daí essa imagem repassa direto ali para o computador. Por quê? Porque aqui eu vejo a estrutura externa, né? Eu avalio a questão da elasticidade, né, da estrutura do fio, né, se tem algum tipo de ressecamento, se existe quebra, né? Já conversei com ela anteriormente. Isso. Tem o fator também da idade, né? Por exemplo, a Maria, posso falar, Maria, no ar? A Maria tem 21 aninhos, ou seja, tá no auge aí da juventude, no início da juventude praticamente, né? Então, isso tudo interfere também, não é, Daniela? Total, total. Inclusive, no caso, ela já passou, né, da fase da maturidade, já está com a maturidade aqui na sua estrutura capilar. Maturidade capilar. Na maturidade capilar, e está antes dos 30. Né? Ou seja, se realmente ela tem algo genético, né, a gente já consegue estar identificando também para estar o quê? Para já estar prevenindo. Nem todo mundo que tem essas questões genéticas, ela vai perder totalmente o cabelo, né? Vai também dessas questões de prevenção, né, como a gente tinha falado anteriormente. Então, vou indo aqui para a análise. Fica à vontade. Ó, ali mostra o couro cabeludo. Na parte externa, isso aqui ele só amplia, tá? A gente não consegue visualizar internamente. Internamente, daí seria um outro tipo de exame. Esse aqui é só uma avaliação, né? Certo. Exames daí seriam com os outros especialistas. E é uma pré-avaliação, né? Sim. No consultório, consultório que chama, no local onde você atende, é muito mais amplo, né? Sim. Ó, daí a gente consegue identificar a quantidade de fios por folículo piloso, em média de 3 a 4 fios, tá? Por unidade folicular. Nesse caso aqui ela tá na média. A gente já consegue observar aqui também a estrutura dela, é considerada uma estrutura do tipo do fio liso, né, que a gente tinha comentado anteriormente. E quanto à oleosidade, dá para ter uma ideia também? Dá para ter uma ideia também. Nesse caso aqui, o couro cabeludo dela, ele tem uma leve descamaçãozinha, tá? Ali nas regiões em torno ali do fio, ali bem no ósteo. O ósteo é aquela bolinha ali onde sai a saída ali do fio.
Bem próximo ao couro cabeludo mesmo, né? Isso, aqui mais ou menos, né? Falando ali. Isso. Ali dá de verificar que tem bastante vascularização. São veias, vasos. Vascularização, isso, que é onde vai estar irrigando toda a estrutura folicular. Ou seja, como tem bastante, então automaticamente a gente tem uma boa irrigação do fio. Isso mesmo, já está recebendo todos os nutrientes para ter esse fio saudável. O fio dela, ele tem uma elasticidade boa, a estrutura dela é fina, mas ela tem bastante de fios ainda na cabeça, tá? Uma boa notícia. Uma boa notícia. Sem procedimento, né, Maria? Tem algum procedimento? Não, ela nunca fez nada. Então, ou seja, ela é um cabelo teoricamente virgem. Isso mesmo. Aqui aparece um pouquinho de suor, ali você vê um pouquinho de brilho, mas é suor, não é oleosidade, tem oleosidade um pouquinho abaixo, né? Por causa suor, tudo bem, oleosidade já é para se preocupar, né? Isso, por causa do ressecamento que ela tem ali, mas tratável, tudo certo, nada muito grave. Muito bem, então a gente percebe que é indolor. Doeu alguma coisa, Maria? Não dói nada, né? É prático e faz toda a diferença para a gente saber já começar a tratar possíveis patologias capilares. Algumas alterações e disfunções, né? Todo tratamento terapêutico, ele não é invasivo, né? É indolor, como você falou, também, dependendo, né, da linha que o terapeuta vai abordar, mas é bem tranquilo. Muito bem. E já faz toda a diferença para a gente ter aí uma tranquilidade quanto às madeixas? Sim, com certeza. Aqui eu já vou indicar para ela os produtos, né, ideais aqui para ela continuar com o tratamento e ter fios por muitos e muitos anos ainda. É isso aí. E essa questão da queda, muitas vezes, preocupa mais os homens, digamos assim, do que as mulheres. Mas não, independe de sexo, né? Mexe com a autoestima de qualquer um. Por isso que é importante a gente estar também se preocupando em ter uma saúde capilar, né? Sim, hoje em dia a demanda masculina está muito grande, né? Principalmente ali em torno de seus 20, 25, 30 anos ali, eles estão já se preocupando bastante em não perder os fios. Principalmente os que já têm casos, né, genéticos, que daí já começa a já ter essa perda precoce, né? Muitos ali com 20, 22, 23 anos já começam a cometer essa queda. Muito bem, você falou da genética, falou da hereditariedade lá no início, falou da epigenética também. Sim. Mas tem a questão de não só essas questões, mas também de a gente se preocupar para levantar um pouco a autoestima também, né? Que muitas vezes confunde o que é patologia, o que é saúde, do que é estética. Muitos procuram só pela estética, outros não, mas as coisas andam juntas, né? São interligadas. Tudo é saúde. É verdade, tudo é saúde. Por falar em tudo é saúde, vamos agradecer a Maria pela participação hoje aqui no Pix Saúde. A você, Daniela, muito obrigada por estar aqui conosco. Ela que veio de Criciúma, mais do sul ainda, né? Olhando um pouquinho no mapa, aí a gente está em Garopaba, mais próximo da capital Florianópolis. Ela está um pouquinho mais em direção ao sul e teve essa disponibilidade, aliás, de estar aqui conosco hoje. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E as últimas considerações em nossos microfones à sua disposição. Saúde capilar é muito importante, muito mais além do que realmente a estética, né? Ela sempre vai estar apontando alguma disfunção que realmente o nosso organismo está querendo falar, né? É um dos meios mais fáceis de a gente entender o recado que o nosso organismo está passando. Mas muitas vezes é complicado ao mesmo tempo, né? Para mim é mais fácil, né? Que é o estudo, meu trabalho, mas no dia a dia realmente se conflita bastante. Daí cabe a procura, né? A investigação de alguns fatores que é muito importante. Pode parecer supérfluo, mas não tem nada de supérfluo, faz parte também do corpo humano, da nossa saúde como um todo, não é isso, Dani? Sim. Muito obrigada mais uma vez, obrigada Maria e obrigada a você que esteve até o momento conosco aqui no Pix Saúde deste sábado. Lembrando
que para encerrar a gente sempre tem uma mensagem de reflexão, uma mensagem de otimismo, uma mensagem que sirva aí de estímulo para você, no mínimo, refletir e ir em busca de algo porque você é capaz. E a nossa mensagem de hoje é a seguinte: seu amor próprio é o que decide o quanto você se permite ser feliz. Ame-se antes de qualquer coisa. Um abraço a todos e até a próxima!